Olá, meu nome é Moisés André Nissenbaum, eu sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro. E esse é o vídeo do módulo 3, Segurança em Nuvem, do nosso curso da AWS Academy Cloud Foundations. Vamos lá, vamos começar. Vamos falar sobre segurança na nuvem. Dá para ver que essa apresentação é grande, né? Então, são 8 partes, tá? Mas assim, tem muita parte teórica, né? E tem apenas uma parte prática, que é uma parte bastante interessante sobre usuários. A parte prática é sobre essa parte 2 aqui, né? Do IAM, que é de usuários. Essa parte 1 também é muito importante a gente aprender o modelo de responsabilidade compartilhada da AWS, tá? E algumas ferramentas que a gente tem para isso, que é o Trusted Advisor, CloudTrail e o AWS Config. Tá? E aí vem questões de governança. Tá? Ou seja, primeira vez que você entrou no sistema, o que você deve fazer? Tá? Questões de conformidade, que são coisas muito importantes para as empresas. Né? Recursos da AWS Security. Tá? E uma demonstração opcional desse AWS Day One aqui da parte 6. Tá bom? Vamos lá? Aqui os objetivos. Parte 1. Responsabilidade compartilhada. O que vem a ser isso? Né? Quando você abre uma conta na AWS e você vai colocar lá os teus servidores, os teus serviços, né, no ar, o que acontece? Tem uma parte que é de responsabilidade do cliente e tem a outra parte que é a responsabilidade da AWS. Então é bom não confundir essas duas coisas, né? Para, assim, deu problema no negócio, de quem é a culpa? Né? Então você tem que saber de quem é a responsabilidade. Então, é responsabilidade da AWS cuidar dos serviços básicos, manter atualizado, funcionando, disponível, etc. Tá? É também responsabilidade da AWS o quê? Manter a infraestrutura, energia, ar-condicionado, segurança física, etc. Certo? Agora, o que é responsabilidade do cliente? Basicamente, o que ele vai fazer com tudo isso? Tá certo? Por exemplo, quais os aplicativos? Se o aplicativo funciona ou não, isso é responsabilidade do cliente, ele que está programando. Tá? Não é culpa da máquina do aplicativo não estar funcionando, a máquina está rodando. Tá certo? É a obrigação da AWS colocar os servidores funcionando no ar, sem parar, aquela coisa toda. Tá? Mas o aplicativo, se vai funcionar ou não, isso é responsabilidade do cliente. A responsabilidade do cliente também é o IAM. IAM é o seguinte, é criar uma estrutura hierárquica de usuários. Né? A gente vai ter os usuários que podem mais, os usuários que podem menos. Então, toda essa estratégia de usuários também é responsabilidade do cliente. Tá? Por exemplo, aí você põe um cara novato, um estagiário, para controlar geral, tudo. Né? Aí ele vai começar um monte de serviço, no final do mês vem aquela conta altíssima. Tá? Isso não é culpa da Amazon, é culpa que você deu muitos direitos a uma pessoa que não tem responsabilidade ou não tem maturidade para lidar com aquilo. Tá? Parece brincadeira, mas acontece muito. Configuração de um sistema operacional, da rede, do firewall, tudo essa é responsabilidade do cliente. Né? Criptografia de dados, criptografia do lado do servidor, do cliente, proteção do tráfego e etc. Então tudo é o que você vai fazer com esses serviços aqui. Tá certo? Beleza? Ok, então tá aqui, né? Em mais detalhes, essa parte de baixo, a responsabilidade da Amazon, segurança física dos data centers, infraestrutura de hardware e software eficiente, disponível, infraestrutura de rede, tá? E infraestrutura de virtualização. Ou seja, que os seus, que os seus serviços e seus computadores não sejam acessados de jeito algum por outro cliente, certo? Que a sua área esteja completamente isolada do outro cliente. A Amazon tem os serviços gerenciados. Então, os serviços gerenciados, eles diminuem a responsabilidade do cliente. Tá? Passa para a responsabilidade da AWS, por exemplo, a aplicação de patches no sistema operacional. Tá? Uma coisa, se você usa uma EC2, você é total responsável por isso. Mas, uma vez que você está usando os serviços gerenciados, então diminui mais ainda a responsabilidade do cliente.
tá? E a responsabilidade do cliente fica só o quê? Com esse acesso lógico, programação e etc. E aqui está a parte do cliente, da responsabilidade do cliente, né? Os vários aspectos que a gente já explicou. E aí está um exemplo, um estudo de caso, né? Em que um determinado cliente adotou aí a AWS para os seus serviços, tá? Então ele pegou e está usando o Amazon S3, uma EC2, um banco de dados Oracle e o Amazon Workspaces. Então, o cliente ele é responsável pelo quê? Sistema operacional do convidado, aplicativo, security group. Já a AWS, ela é responsável por todas essas coisas que a gente já disse aqui. Né? Aqui está um resumo. Isso é muito importante, né? A AWS é responsável pela segurança da nuvem. E o cliente é o responsável pela segurança na nuvem. Tá certo? Beleza. IAM. Vamos falar um pouquinho sobre IAM. Essa vai ser a parte prática desse capítulo, tá? Beleza. O que é o IAM? O IAM é o serviço, tá? É um dos principais serviços e é o serviço de usuários. Tá? Usuários do ambiente AWS. Então, o gerenciamento de acesso e da autenticação é centralizado pelo IAM. Tá? Ele é oferecido gratuitamente. Né? Você pode criar usuários e grupos e funções. Isso é uma novidade, tá? Funções é uma novidade da nuvem. Usuários e grupos a gente já conhece do próprio computador pessoal que a gente usa em casa ou de uma rede. Né? Uma rede tem usuário e senha, e tem os grupos de usuários. Né? As funções são um tipo de... É parecido com um grupo, tá certo? Só que as funções, elas podem ser, por exemplo, associadas a um serviço. Tá? Então, o serviço tem direitos de acessar outros serviços, ou de acessar um banco de dados. Tá? Então, as funções são mais usadas para isso. Tá? Então, uma vez criados usuários, grupos e funções, você pode anexar políticas para esses três elementos aqui. Então, as políticas é que vão dizer o quê? O acesso que esses usuários, grupos e funções podem ou não ter. Tá certo? Beleza? A gente é só lembrar dos 3 A's, né? Autenticação, auditoria e acesso. Tá certo? Então a gente tem os usuários, que a gente autentica. A gente atribui políticas, que ele pode usar ou que ele não pode usar, dependendo do login que ele faça. E a gente tem também a questão da auditoria, que a gente vai ver nos próximos slides aí. Tá certo? É o nosso AAA. Muito bem. Gerencie quais recursos podem ser acessados por quem? Claro, por meio da políticas. Tá? Defina as credenciais com base no contexto. Quem está acessando qual serviço, o que ele está tentando fazer, etc. Tá? Então, o IAM ele te fornece isso tudo aqui. Tá? Bom, quais são as credenciais de segurança que pode usar? Né? No caso, a conta raiz, né? A conta raiz da AWS é aquela conta com e-mail que você primeiro se inscreveu na AWS. Tá? Inclusive, como é que você entra na AWS assim? Colocando seu e-mail e senha. Tá? A gente vai ver mais adiante que esta não é uma maneira recomendada de você entrar no sistema, porque isso te dá total poder para fazer o que você quiser. Tá? Apagar coisa, criar coisa, e, enfim, é muito poder que você vai ter entrando com isso aí. Então, recomenda-se não usar a conta raiz. Mas, com a conta raiz, você pode criar as contas com nome de usuário e senha IAM. Tá certo? Qualquer nome de usuário e qualquer senha. Tá? E aí, na hora de entrar, o que vai acontecer? Você vai colocar o código da tua empresa e aí o usuário e senha. Tá certo? Bastante interessante. É uma maneira diferente da login. Tá? Então, isso permite, por exemplo, que você tenha em 2 empresas diferentes o mesmo usuário. Tá? Porque eu sempre tenho que informar o código da empresa primeiro. E é mais uma segurança também. Tá certo?
cara não entrar na empresa errada, né? Certo? Outro, chave de acesso e acesso secreto. É uma maneira do software fazer login, tá certo? Então, pela linha de comando eu posso usar, pelas APIs e pelos SDKs. Chave de acesso e acesso secreto. Autenticação em multifator é uma camada extra de segurança. Por exemplo, você pode pegar um determinado usuário do IAM e clicar e checar o Multifactor Authentication. O próprio usuário pode fazer isso também. Tá? Isso faz com que, na hora de dar login, é mandado, por exemplo, um SMS para o teu celular, ou você usa um token para poder entrar. Tá? É um Multifactor Authentication. Pares de chaves é usado apenas para os serviços, como o EC2. Então é uma outra maneira. Por exemplo, eu quero efetuar, eu levantei um servidor EC2, quero efetuar um login nele. Não vai ser login sem, eu tenho que ter um par de chave criptografada. Tá? Ok? Isso aqui não tem a ver com o IAM, não. Esse de baixo. Ok? Beleza. Aí está dizendo por que se deve usar o IAM em vez da conta raiz. Então, as melhores práticas te dizem para você não usar a conta raiz. Porque o IAM, quer dizer, porque a conta raiz ela tem privilégios ilimitados. E não podem ser controlados. E tem acesso total a tudo. Já o IAM, eu posso integrar com outros serviços, dependendo do serviço que você vai usar, você vai poder ver isso, vai poder ver aquilo. Federações de identidades, acesso seguro para aplicativos, permissões granulares, tá certo? Tem muito. Você pode permitir assim no detalhe do detalhe do detalhe. Tá? Então, melhor prática, excluir a chave de acesso do usuário raiz. Claro, logo depois de criar um usuário IAM com todos os direitos, né? Criar um usuário IAM, conceder acesso de administrador, habilitar um multifactor, né? E usar as credenciais IAM para interagir com a AWS. Então, essa é a melhor prática. É claro, né, gente? Aqui no nosso curso, a gente vai usar uma conta, que é uma conta fornecida pelo laboratório. Tá? Então, é com ele que a gente vai fazer todas as intervenções aí no console. A gente vai ter também acesso a uma conta do AWS Educate, que é uma conta também IAM. Tá? Mas a gente vai ter a oportunidade de mostrar para vocês uma conta raiz, como é que entra, uma conta IAM, como é que entra. Acesso à autenticação, né, do IAM. Acesso programático, autentica o ID de chave de acesso e a chave secreta. Disponibiliza acesso ao quê? Também API, LC, SDK, ou seja, os programas e ferramentas de desenvolvimento. Né? Esse é o acesso programático. Tá? É um programa acessando o ambiente. O console dá para a gente um ambiente mais interativo. Tá? E aí ele vai usar o ID ou alias da conta, o nome de usuário e senha. Tá? Multifactor, se tiver o MFA Multifactor Access estiver habilitado, vai solicitar um SMS, um número, um código a mais. Tá certo? Bom. Então vimos o primeiro A, que é a autenticação. Vamos ao segundo A, que é autorização. Tá? A autorização permite o quê? Dependendo do usuário e senha, permite que ele faça coisas dentro da AWS. Tá? Então permite que os usuários acessem serviços. Né? Atribuir permissões ou criar uma política. Tá? Então quando eu crio uma política do IAM, é o jeito de eu fazer a autorização. Tá? Eu vou criar uma política. Você pode executar máquinas EC2, pode criar banco de dados e pode criar buckets no S3. Ponto. Não pode fazer mais nada. Então os usuários daquele grupo, ou certos usuários, vão poder fazer só isso. O que são essas regras? As políticas. Tá? Okay? Como padrão, todas as permissões são implicitamente negadas. Tá? Se algo for negado explicitamente, nunca poderá ser permitido. Então o que acontece? Quando você cria uma política, ela vem com tudo negado e você vai abrindo. Tá? E é melhor, por quê? Porque a melhor prática é o princípio do menor privilégio. Você vai abrindo conforme você vai precisando, tanto com tudo fechado. Tá? Interessante aqui, ó, o IAM é global. Ele não se baseia numa região, ele se baseia na empresa. Tá? Então, quando você cria uma conta IAM,
ela vai ser uma conta da empresa, não daquela região, tá certo? Então ele está assim, é como se estivesse num local separado ali, ele não se aplica a regiões. Tá? Ou melhor, se aplica a todas as regiões. Aqui está explicando o que é a MFA, né? Multifactor Authentication, né? Então, você vai entrar com... Aqui no account é o número da tua empresa. Username e senha, e aí quando você der sign in, vai perguntar um código para você colocar, que pode vir por SMS ou algum aplicativo do celular, ou algum outro meio, um token físico. Tá certo? Beleza. Usuários do IAM. Tá? O usuário, vai falar de usuário, grupo e função, tá? Agora do IAM. Então, falando primeiro sobre o usuário, é uma entidade criada na AWS. Ele disponibiliza uma maneira de interagir com a AWS. Claro, né? Uma conta AWS. Não há credenciais de segurança padrão. Tá? Você precisa atribuí-las especificamente. Usuários IAM não são necessariamente pessoas. Pode ser também um software. Tá? Melhor prática é o quê? Criar uma conta separada de usuário com privilégios administrativos em vez de usar a conta raiz. Tá? Então você cria um usuário IAM para a tua conta, super mega privilegiado, que ele vai fazer às vezes da conta raiz e não usa a conta raiz. Beleza. Grupo. O que é um grupo? Um grupo é um conjunto de usuários. Evidentemente, você pode agrupar os usuários num grupo. Tá? Qual a vantagem disso? A vantagem é que na hora de aplicar políticas, você aplica uma política ao grupo e aí automaticamente todos os usuários daquele grupo vão ter as mesmas políticas. Isso é muito útil, porque geralmente numa empresa, vários usuários do mesmo departamento, por exemplo, os desenvolvedores, todos os desenvolvedores têm que ter as mesmas políticas. Tá? Então é só você aplicar ao grupo de desenvolvedores as políticas que você quer e todo mundo que está dentro daquele grupo já tem essa política aplicada. Outra vantagem, chegou um funcionário novo, um desenvolvedor novo, é só colocar o usuário dele dentro desse grupo que as políticas automaticamente são herdadas para esse usuário, que estão dentro do grupo. Tá? Não existe grupos padrão. Tá? Então, não existe, por exemplo, quando você cria um usuário, ele entra num grupo padrão. Não existe isso. Isso tem muito no Linux, né? Quando você cria um usuário, automaticamente ele cria um grupo com o mesmo nome do usuário e põe ele dentro do grupo. Não existe isso no IAM. Tá? Os grupos não podem ser aninhados, então não posso fazer grupo dentro de grupo, como, por exemplo, eu faço no Linux, no Windows. Tá? Um usuário pode pertencer a vários grupos? Pode. Tá? As permissões são definidas usando as políticas do IAM. Tá? Então, as políticas são objetos separados. Né? Você vai criando e vai associando aos grupos ou aos usuários ou às funções. Tá? As funções, aí sim, função é um negócio totalmente novo. Tá? Não existe isso no Windows, no Linux. Isso é uma coisa da computação em nuvem. Tá? Então, ela é usada para quê? Para delegar acesso aos recursos da AWS. Delegar. Tá? Por exemplo, a função pode disponibilizar um acesso temporário. Tá? E ele elimina o quê? Necessidade de credenciais estáticas do AWS. Tá? Ou seja, usuário, senha, né, para poder funcionar. Eu não preciso ter um usuário e senha para acessar um determinado serviço. Basta eu quero, por exemplo, um serviço acessar outro serviço. Eu quero, por exemplo, digamos que o banco de dados acesse um S3. Tá certo? Assim, numa computação tradicional, eu teria que criar um usuário para o serviço banco de dados e esse usuário para o serviço acessaria o S3. Eu não preciso disso. Eu crio uma função. Que função é essa? Acessar o S3. E eu associo essa função ao meu banco de dados. E ele vai automaticamente poder acessar aquela S3 ali. Certo? É bastante interessante isso. As permissões são definidas usando políticas também. Você vai criar as políticas e vai aplicar as funções, igualzinho como você faz no grupo, igualzinho como você faz no usuário. Tá? E você pode anexar, as permissões são anexadas à função, não ao usuário, nem a um grupo, direto na função. Tá certo? Ok? Então aqui está dando um exemplo de conta. Né? Aqui você tem os grupos, dentro dos grupos você tem os usuários. Né? E aqui em funções,
eu posso criar função, por exemplo, função aplicativo ou função auditor, né? E todos os aplicativos que tiverem nesse funções vai poder monitorar, gerar relatório, fazer os próprios aplicativos, os lotes, tá certo? Então tudo isso vai ficar com essa função. Funções de auditores, auditor interno, auditor externo, analista de segurança, vai ficar com essa função, tá certo? Ok? Então é mais ou menos isso. Parece um pouquinho confuso, mas na prática houve a necessidade de se criar esse tipo de entidade, função. Tá? Permissões, né? Como é que o IAM determina as permissões? Primeiro, pergunta-se, a permissão ela é negada explicitamente? Beleza. Então verifica-se se a política de negação explícita está em vigor. Se sim, você nega. Se não tem nenhuma negação explícita, aí você vai perguntar, ela é permitida explicitamente? Se sim, você permite. Se não, você nega. Tá? Então tem um deny implícito. Tá? Tem uma negação implícita. É assim que funciona. É fácil de entender. Vamos lá, já falamos de usuários, grupos e funções. Agora vamos falar das políticas. Tá? Uma política do IAM é uma instrução formal de uma ou mais permissões. Tá? Então, o que acontece? Você pode anexar uma política a qualquer entidade do IAM, como, por exemplo, usuário, grupo ou função. Tá? As políticas podem o quê? Autorizar as ações que podem acontecer, as ações que não podem acontecer, que podem ser executadas ou que não podem ser executadas, né? E, assim, existe um detalhamento muito grande do que você pode deixar e não deixar acontecer. Você pode pegar e criar uma única política e colocar ela em vários grupos, ou em vários usuários, ou em várias funções, se você quiser. Tá? E também, uma única entidade pode ter várias políticas. Ou seja, uma única política pode ter várias entidades, e uma única entidade pode ter várias políticas. Tá? Qual a melhor prática? Ao anexar a mesma política a vários usuários, localize os usuários num grupo. Então, em vez de aplicar aos usuários, aplica logo ao grupo. É mais fácil, como a gente falou anteriormente. Né? Bom, o que é, assim, na prática, uma política? Uma política é um arquivo de texto, certo? Ok? É um arquivo de texto que é salvo dentro do AWS e você aplica a determinada entidade. Tá? Mas aí está um exemplo de arquivo de texto da política. É claro, gente, que ninguém vai ter que digitar tudo isso. Tá? Existe lá uma ferramenta que você cria a política, mas nada impede você abrir um arquivo desse e entender o que ele está fazendo. Né? Tá vendo? Aqui, por exemplo, essa é uma política que permite, essa é uma política aqui que nega. Essa ação de permissão ela vai em cima do DynamoDB e também do S3, tá certo? E aí ele dá explicitamente que tabela do DynamoDB e que buckets do S3 que vão ser permitidos. Ponto. Tá? Mesma coisa aqui, ele vai negar, tá certo? Aqui tem uma negação explícita, ó. E aí ele diz o que ele está negando. Então tá aí o que a gente já falou, né? A gente atribui apoio. Uma vez a política criada, a gente pega e atribui. Pode atribuir tanto ao usuário, não é muito recomendado isso. É recomendado mais você atribuir aos grupos e às funções. Tem um videozinho lá com a demonstração, aconselho vocês verem, tá? A demonstração sobre o IAM, né? Muito bem. Parte 3 agora. Truster Advisor. Nós já falamos en passant sobre o Truster Advisor em outra apresentação, tá? E vamos entrar em mais detalhes sobre ele. Né? O que é o Truster Advisor? É uma ferramenta que roda no console, que ele vai te dar o quê? Conselho. Advise em inglês é conselho. Tá? Ele vai te dar conselho sobre o quê? Melhores práticas, verificações, economia. Tá? E tem 5 categorias aqui do Truster Advisor. Tá?
Melhoria de custo, ou seja, ele vai analisar o que você está usando e como você pode usar de forma diferente a nuvem para economizar dinheiro. Ou seja, você vai ter o mesmo resultado gastando menos. Então ele vai te dar o quê? Sugestões para otimizar seu custo. Repara, são sugestões. Aí você vai fazer ou não, dependendo do que você quer. No caso aqui tem 9 sugestões, tá vendo? Performance. Ele vai falar assim, olha, tua máquina está no gargalo, está na hora de você aumentar essa máquina. Ou então ao contrário, pô, essa máquina está muito ociosa. Que tal reduzir? Né? Aí entra junto com isso aqui, com Cost Optimization. Né? Dicas de segurança. Falar assim, olha, poxa, o teu servidor está exposto na internet. Vamos colocar ele atrás aí de um load balancer. Né? Então, ele dá dicas. Fault tolerance, certo? Ele também, tolerância a falhas, ele mostra quando o teu sistema está com muita falha. Né? Limite, quando o serviço está no limite. Né? Então, tudo isso ele vai fazer. E é interessante porque é um painelzinho, né, que mostra verde, amarelo e vermelho. Né? Verde com nenhum problema, amarelo recomendamos e vermelho ação imediata. 6 melhores práticas disponíveis para todos os clientes no Trusted Advisor. Limite de serviço, security groups, uso do IAM, multifactor, snapshot públicos e snapshot públicos do RDS. Tá certo? Muito bem. Recursos. Né? Então, o Trusted Advisor oferece um conjunto de recursos, né, que você personaliza as recomendações e monitoramento dos recursos da AWS de forma proativa. Então, ele pode te notificar, tá certo? Pode alterar a questão do acesso aos serviços, né? Pode ter uma API, links para você clicar e agir da maneira recomendada, né? As alterações que foram feitas recentemente, você pode excluir um item que você não quer aceitar, né? E atualiza a cada 5 minutos. Isso é um estudo de caso, né? Essa ROM Gama usa o Trusted Advisor para otimizar o custo e reduzir custos, né? Ele conseguiu uma economia de 33%, seguindo as orientações do Trusted Advisor. Ok, então esse é o Trusted. Claro, gente, isso daí, assim, só observando lá o painelzinho, é que você vai ver o que é. Não é nada complexo. Tá? Claro que a decisão da ação é uma coisa complexa. Você vai ter que entender o que você está fazendo. Tá? Mas assim, a ferramenta ela é bem tranquila de entender. CloudTrail. Né? O CloudTrail tem a ver com log. Tá? O que é o log? O log é um registro, tá, das coisas que acontecem no AWS. Tá? Então, o CloudTrail é um web service que registra as chamadas API da sua conta e disponibiliza os arquivos de log para você. Como assim chamada API? Né? Tudo que é feito na Amazon é através de uma chamada API. Então registra tudo, tá certo? Então tem um rastro ali. Para você, principalmente, qual é a função disso? Para você fazer auditoria. Quem está usando o que, quando, certo? Então o CloudTrail, ele loga tudo. Tá legal? Bastante interessante para auditoria. O que mais? O que ele observa? A atividade do usuário e qual recurso ele está usando. Conformidade simplificada. Tá sempre funcionando. Tá? Automação da segurança, automatiza a segurança e análise soluciona problemas. Então, tudo, o CloudTrail ele vai te ajudar em tudo isso aqui. Saber se a tua empresa está de acordo com a conformidade, né? De acordo com a segurança, e te ajuda a analisar e solucionar problemas. Tá? Aqui está aqui o ciclo de funcionamento aqui, né? Você faz o uso de uma determinada coisa da nuvem, né? Essa, por exemplo, impressão na nuvem, né? Você tem a coisa impressa e joga fora. Então ele
O CloudTrail vai ver tudo que você fez, certo? Então, como usar as melhores práticas? Ativar a validação. Tem que ativar, né? Dos arquivos de log do CloudTrail. Agregar os arquivos de log num único bucket do S3, ou seja, você tem que guardar esse log em algum lugar, né? Verificar se ele está habilitado globalmente. Restringir o acesso. Obviamente, só certas pessoas vão poder ver esses logs, né? E fazer uma integração dos logs com o CloudWatch, que a gente vai ver daqui a pouco para que a gente vai fazer isso, né? Habilitou o log e ele vai acoplar em outro serviço, que é o CloudWatch, para aí você ter uma auditoria bastante eficiente. Outra ferramenta que a gente tem também é o AWS Config. Tá? O AWS Config é um serviço gerenciado que permite que você faça o quê? Analisar e fazer auditoria na configuração dos recursos da AWS. Certo? Então aí é diferente do anterior. O Trail, ele monitora tudo que é feito, todas as chamadas API do Amazon. Aqui está monitorando o que? A configuração. Você adicionou uma máquina, você tirou uma máquina, você adicionou um banco de dados, tirou um banco de dados, tudo isso é monitorado. Tá? E não só monitorado, é feita uma análise, tá, do que foi feito. Tá? E o gerenciamento de alterações, caso você queira retornar a alteração que você fez. Né? E às vezes, uma determinada mudança de configuração causou um problema e o AWS Config vai te ajudar o quê? A resolver esse problema. Porque você está com tudo guardadinho lá, o que foi feito, né? Certo? Então, é uma maneira de documentar automaticamente as mudanças de configuração do AWS, certo? Então, você pode não só documentar, mas rastrear. Por exemplo, você quer um inventário de tudo que está sendo usado? Isso parece uma besteira, né? Que você pode ver no console o que está sendo usado, mas imagina uma empresa grande, tá? Que tem 10, 100, 1000 funcionários usando a AWS. Aí vem a tua conta no final do mês para pagar a AWS. E aí? Quem usou o quê? Por que essa conta está alta, está baixa? Será que é necessário mesmo? Que configuração foi feita aqui para essa conta aumentar tanto ou diminuir tanto? Tá? Então, disponibiliza os detalhes contínuos sobre todas as alterações em tempo real. Tá? Associa-se ao CloudTrail para oferecer a visibilidade total sobre o que contribui para uma mudança. Ou seja, registrou lá, foi criada uma máquina. Sim, mas quem criou? Que horas? Então você pega essa mudança do config, acopla no CloudTrail e você tem essas respostas. Permite auditoria de conformidade. Conformidade, a gente está falando nessa palavra, gente. Conformidade é quando você tem regras políticas ou até leis que você tem que cumprir, né? E a tua empresa tem que estar em conformidade com isso aí, tá certo? Então, é muito importante você ter ferramentas para quando de repente um auditor te perguntar uma coisa, você poder responder. Tá? Análise de segurança, rastreamento de mudanças de recursos e solução de problemas. Tudo isso a AWS Config ajuda. Olha lá a visão geral dele. Ó. Digamos que uma configuração tenha mudado, tá certo? O config, ele registra e normaliza essas mudanças num formato uniforme, geralmente um arquivo de texto. Tá? Isso você pode armazenar aqui no S3, tá certo? Fica lá para você ver depois. Tá? Opcionalmente, dependendo da mudança, ele pode informar outro aplicativo, ou até mesmo o usuário disso aí. Ou então, você pode habilitar o config para fazer uma avaliação automática. Tá? De acordo com esse resultado dessa avaliação, ele pode exibir isso no painel de controle ou não. Tá certo? É bastante interessante. Esse é o resumo. É um grande problema, né? Que você tem, inclusive, nas configurações on-premises, para você auditar as coisas, é um negócio difícil. Então, existem softwares de auditoria. E o que a AWS, ela, na verdade, oferece com a AWS Config é o acesso automático a esse software. Muito bem, agora vem assim um exemplo, né? Day one, ou seja, primeiro dia que você vai usar
uma nova conta da AWS. E a conta raiz, né? O que você faz? Aí tem várias coisas aí que você pode fazer, né? Então, a primeira coisa é parar de usar a conta raiz. No primeiro dia, você restringe completamente o acesso à conta raiz, tá? Claro, o primeiro login você vai dar com a conta raiz. Aí você vai criar um usuário para você mesmo. E esse usuário, você vai conceder a ele permissões de administrador total. Tá? E vou adicionar esse usuário a um grupo, né? Fazer login com as suas credenciais do IAM, então, né? Armazenar as credenciais raiz no local muito seguro e desabilitar, remover suas chaves de acesso à conta raiz, caso você as tenha. Tá? Habilitar o multifactor, tá certo? Ou por software ou por hardware. Quem já trabalhou com token sabe muito bem o que é multifactor, né? Até o Gmail tem isso agora, você pode colocar no Gmail também. Então já está meio na moda esse negócio de multifactor. Habilitar o CloudTrail, que são os logs, tá certo? O que mais? Relatório de faturamento é importante, tá? Relatório de faturamento vai dizer detalhadamente as coisas que serão usadas no AWS e o quanto vai se cobrar por isso. Resumo das melhores práticas. Ok, mais uma revisãozinha. Beleza. Continuando então. Programa de conformidade da AWS Security. O que acontece, gente? A AWS ela é super preocupada com as questões de conformidade, tá certo? Quando você migra uma coisa que está funcionando localmente para a nuvem, certas questões podem ficar assim meio nebulosas, tá? Questões especialmente ligadas à conformidade. Tá? Então você tem que se adequar às leis do teu país, se adequar às melhores práticas, compliance, né? Então tudo isso, a AWS ela é preocupada em atender isso do cliente, né? Tem cliente que só vai para a nuvem se isso aí tiver contemplado, tá? Mas muitas vezes você gerenciar isso é difícil. Então o que a AWS faz? Ela te dá ferramentas para facilitação disso aí. Então, tem o AWS Service Catalog, tá? Que é um serviço que garante o quê? Conformidade com os padrões da própria corporação. Tá? Ajuda os funcionários a localizar e implantar rapidamente serviços de TI aprovados. E gerencia de forma centralizada o ciclo de vida dos serviços de TI. Tá certo? Então isso aí não é um software que vai fazer isso, é um conjunto de ações que a AWS ajuda as empresas a fazer. Muito bem, abordagem à conformidade, a AWS e os clientes compartilham o controle, responsabilidade da AWS e responsabilidade do cliente. Muito bem, a gente já viu isso. Sobre a AWS Security, a AWS compartilha informações de segurança, como a obter certificado de setor, publicar práticas de segurança, disponibilidade. Tá vendo? Então isso aí não é exatamente um serviço que vai estar na console da AWS. Ela está mostrando para você o que ela faz, além de te fornecer esse serviço, tá? Para garantir a segurança. Né? Então ela cria, por exemplo, quando você está fazendo esse curso, você está se preparando para uma prova de certificação. Tá? Então, pelo fato da AWS criar essas certificações de setor, ela vai te facilitar você ter funcionários certificados para poder cumprir as conformidades da tua empresa. Tá? E a questão de documentação também da AWS é gigante, é muito bem feita em todas as línguas. Então, a parte de documentação da AWS é um negócio fantástico. Tá? Programas de garantia, né? Então você tem órgãos de certificação, auditores independentes, tudo para te ajudar a atingir essa conformidade. Programas de conformidade e risco. Programas de conformidade e risco, eles disponibilizam informações
sobre os controles da AWS, auxilia os clientes na documentação da estrutura deles, né? Então são todos serviços que podem ser prestados ou pela própria Amazon ou por parceiros, devidamente certificados. Tá? Então, componentes dos programas, está ali a análise de risco, ambiente de controle e segurança da informação. O que mais? O que é o gerenciamento de risco? Envolve plano de negócio, responsabilidade. Isso é um outro curso, né? Para explicar tudo isso aí, teria que ter um outro curso. Mas qual é a mensagem que quer ser passada aí? Tá? A Amazon, assim também como a Google e a Microsoft, também são preocupados com isso, evidentemente, né? Mas a Amazon ela tem toda uma preocupação com essa parte de conformidade e te dá todas as ferramentas que você pode imaginar para atingir facilmente esse objetivo. Então, de novo, está falando, né, do que a AWS ela é responsável, né? Então, tanto em manter políticas de segurança, disponibilizar treinamento, executar análise de segurança, né? Então, o AWS Security entra aí como? Verifica os endpoints de serviço em busca de vulnerabilidades, notifica a correção de vulnerabilidades. Isso é uma coisa interna da AWS. Tá? Ela já é padrão, ela faz isso sempre. Tá? Empresas independentes para fazer a segurança, que não são a Amazon. Então, tudo isso é importante, a Amazon tem. Né? E tudo isso constrói o quê? Um ambiente de controle da AWS, que inclui políticas, entrega segura de ofertas, ambientes de controle, tá? Eficiência operacional, controles integrados e procura de ideias, líderes, etc. Então, quando a gente fala em segurança da informação, você está falando um monte de coisas, né? E tem uma coisa mais subjetiva, que é justamente para que ela serve. Então, a segurança da informação, na verdade, serve para proteger o quê? A confidencialidade, ou seja, que os seus dados, que os dados da sua empresa não vazem. Tá? Integridade, permitir uma comunicação íntegra, que os dados da sua empresa, que a sua empresa comunica, cheguem inteiros ao seu destino. Né? E disponibilidade é que, se alguém quiser acessar alguma coisa, vai ter aquilo ali amplamente disponível. Tá? Tem um white paper de segurança que fala sobre isso. Bom, claro que para isso tudo funcionar, né, cada empresa deve ter os seus requisitos de conformidade, que vão estar de acordo com as políticas da empresa, o que é bom para a empresa. Né? Por exemplo, é muito bom uma empresa não enganar o cliente. É obrigada a não enganar o cliente? Não, a empresa pode enganar o cliente se quiser. Tá? Mas, se ela quiser prosperar, é bom que ela não engane o cliente. Tá certo? Então, com isso, pode ter, por exemplo, uma política de evolução. Então, digamos, um cliente detectou que um determinado produto é horroroso. Então, você está vendendo um produto de terceiros. Então, você tem uma política de devolver imediatamente o dinheiro para essa pessoa, para ela não ficar insatisfeita durante muito tempo. Então, isso é uma política. Teoricamente, é prejuízo financeiro para a empresa, mas, na prática, é uma política que vai não destruir a empresa. Tá certo? Então, tudo isso também, esse é um exemplo bobo, né? Mas a questão da informação, que é o que rola nesses ambientes de nuvem, né? É muito importante ter essa conformidade. Tá? Então, esses requisitos de conformidade desse slide aqui estão mostrando o que tanto o cliente quanto a Amazon tem que saber para poder atingir essa conformidade. Então, essa parte da AWS Security é uma parte assim bem, vamos dizer assim, subjetiva, né? Tá? E diz sobre qual a preocupação que a AWS tem com segurança. É claro que existe um curso só disso, vários, né, cursos também, não só na AWS, mas outros cursos de governança, segurança e tal, que aprofundam mais nesse assunto. O fato é saber o seguinte, que a AWS está preocupada com isso e tem ferramentas para ajudar o cliente a chegar nisso aí. Tá? Recursos. Né? Quais os recursos que a AWS tem? Ela tem pessoal trabalhando lá para o quê?
que são a sua equipe de conta. Então, quando você compra alguma coisa, você pode contratar esse serviço e essas pessoas vão ser o primeiro ponto de contato. Eles vão orientar o quê? Tanto a implementação, né, quanto os recursos corretos para você ter quando você tem um problema de segurança. Né? O que mais? Suporte. Outro serviço que a AWS fornece é o suporte. Você tem o suporte básico, que é gratuito, né, mas você tem o suporte empresarial, que é pago. Né? Então, se você tem tudo isso aqui, na verdade, eu acho que você tem 3 ou 4 modelos de serviço. O suporte básico, que é o suporte gratuito, e os outros são pagos. É importante a empresa ter isso. Né? Redes de parceiro e professional services é o que vocês estão se tornando ao fazer esse curso. Né? Se vocês fizerem esse curso e vocês se certificarem, vocês vão estar no primeiro passo para poder até ser um parceiro da AWS no futuro, quem sabe. Né? E fornecer os seus serviços para as empresas que estão migrando para a nuvem. Né? Tem informes e boletim. A documentação no site da AWS é gigantesca e é muito bem feita, gente. Muito bem feita mesmo. Tem em português tudo. É bastante legal. Processo de aprendizagem para os auditores. Tá? Então, existe... Se você quer ser um auditor da AWS, você tem como se treinar para isso. Tá? Guias de solução também para atingir a conformidade. Então, tem assim passo a passo de tudo que você possa fazer. Tá? E aí a gente termina esse módulo aqui, tá certo? Lembrando que a avaliação de conhecimento do módulo, ela é obrigatória. E ela acontece aqui, né? Esse módulo 3, ele tem um pouquinho quadradinho aqui, né? Só tem esse quadradinho aqui, é do vídeo, tá certo? A da demonstração do IAM, que é 5 minutinhos. Vale a pena ver, gente. É muito legal isso aqui. Essas demonstrações são geralmente rápidas e bastante interessantes. Acho que eu aconselho fortemente a vocês verem todas as demonstrações. E aqui, a avaliação. Tá vendo esse required aqui? Então, você tem que fazer essa avaliação aqui. Beleza? Ok, gente. Até o próximo vídeo.